Boa noite a todos maravilhosos e maravilhosas que me acompanham. Estas séries de lives, pois é, porque hoje é mais uma das séries de lives que eu quis fazer com o objetivo de incentivar a quem, assim como eu, está num processo de transformação, perda de peso ou até encontrar a sua melhor versão, porque não é um processo fácil. Eu acredito, né, que eu consigo passar o meu exemplo e por esta razão também pedi a pessoas profissionais, pessoas competentes para que também possam dar a sua opinião sobre o assunto e até ajudar a direcionar, né? Porque o mais importante até é o direcionamento, porque às vezes não sabemos como fazer e ver exemplos de outras pessoas como o meu. Então, por essa razão, eu decidi fazer algumas lives. Então, a semana passada eu tive a honra de ter como convidada a Solange dos Santos, que está aqui, Indira, Cláudia, Solange, boa noite. Como é que vocês estão? Estão a ouvir bem? Vocês conseguem ouvir? Bem-vindas. Deixa aqui ver se a minha convidada já está on. Como é que vocês estão? O tema de hoje é a relação entre as emoções e o sobrepeso. Olá, Indira, como é que você está? Que bom, fico feliz por saber e muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo de coração. Espero que goste, né? E que também traga aqui o seu ponto de vista em relação ao nosso assunto. Porque eu acredito que todos nós temos alguma coisa para contribuir, que de alguma forma o nosso tema está ligado às transformações do corpo e até à questão da mentalidade. Boa noite, Cláudia. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Que bom te ver aqui. E já fiz até o convite da nossa convidada, que é a doutora Petra. Boa noite, Petra. Olá, boa noite, tudo bem? Tá tudo bem com a Petra? Também tudo bem, obrigada. Bom, muito obrigada por estar aqui. Estava eu aqui a explicar, a dar uma pequena introdução do porquê das séries, né? Porque às vezes nós queremos, Petra, nós queremos fazer N transformações, mas o processo é doloroso, não é fácil. É, não é fácil, implica muita coisa. Sim, é verdade. E às vezes não temos apoio, até vergonha de procurar pessoas que nos possam ajudar. Então, eu acredito que também Exato. exemplos até profissionais da área que consigam nos instruir melhor. E eu tive a sorte de ter, por exemplo, a semana passada a Solange, agora já a Petra, que é uma excelente profissional da área, psicóloga. Então, tenho um orgulho de estar a falar contigo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço o convite e a confiança de estar aqui hoje. Obrigada, Petra. Então, antes do mais, acredito, eu também não conheço muito, então, e as nossas convidadas também, já temos aqui maravilhosas a nos acompanhar. Queria pedir à Petra que se apresentasse e falasse um pouquinho do seu processo, do seu trabalho, como é que começou. Então, eu sou psicóloga clínica, formada desde 2017. No início da minha formação, da minha atividade profissional, eu comecei por trabalhar com crianças e adolescentes, em contexto hospitalar. Depois comecei a intervir na área social e na área comunitária, já trabalhei com idosos, já trabalhei com adultos. Pronto, além de ser psicóloga clínica, neste momento estou a tirar uma especialização em Psicologia Social do trabalho e das organizações e também tenho aprofundado os meus conhecimentos na área do coaching e desenvolvimento pessoal. E pronto, neste momento trabalho com adultos em contexto online, faço consultas online, ou seja, posso atender pessoas do mundo inteiro, e é isso que eu tenho feito. Uau, parabéns! Porque também está a criar o seu negócio. Sim, desde março, vai fazer agora no próximo mês 3 meses que me lancei aqui no digital, porque até então não estava em contexto digital. Comecei-me a lançar porque acredito que todos nós temos alguma coisa para partilhar com as pessoas e que muitas vezes aquilo que nós guardamos para nós podemos dar aos outros e ajudar os outros de alguma forma. E esse é o meu principal objetivo, estando aqui no contexto digital, é poder ajudar de alguma forma com os conhecimentos que eu fui adquirindo, com a experiência
esse é o meu principal objetivo. É verdade. Uhum. Porque a verdade é que sempre temos alguma coisa para contribuir, né? Exatamente. Como falávamos de manhã, há aqueles temas que realmente chamam a atenção de muita gente, né? E até há outros que parecem não chamar a atenção. E o tema que nós decidimos abordar, que nós escolhemos, é realmente muito bom, porque tem alguém, eu acredito que tem sempre alguém que precisa de Uhum. ouvir uma palavra amiga, até ou ouvir o ponto de vista de uma outra pessoa. E principalmente por ser uma profissional a falar, então dá Uhum. um certo peso, porque tem base. E Exato. eu acredito que sim, que estamos sim a fazer a nossa parte, contribuir com alguém. Uhum. Então, Sim. falando do tema, entrando já no tema, Petra, até que ponto as emoções podem contribuir para o sobrepeso? Totalmente. Eu posso dizer que o problema do sobrepeso, da obesidade, excesso de peso, a expressão que quiserem utilizar, não é um problema da boca nem do estômago, é um problema da mente. E se não, e mente eu digo tanto as crenças como as emoções, porque muitas pessoas pensam que as emoções vêm do coração, Sim, mas não, sim. as emoções elas são ativadas pela nossa mente. Então, se a pessoa está numa situação de sobrepeso, de obesidade, se ela não trabalhar as suas crenças e as suas emoções, por muito que ela tente fazer dietas, por muito que ela tente perder peso, fazer exercício, o comportamento vai se manter sempre igual, o hábito vai se manter sempre igual se não houver aqui um trabalho sobre as emoções. E muitas vezes as pessoas queixam-se, poxa, mas eu já fiz tudo, eu já comecei dietas e depois desisto, eu já tentei, eu já fui a nutricionista, eu já me inscrevi no ginásio, eu tenho feito exercício, mas se as emoções não estão reguladas, de nada vale o trabalho que é feito fisicamente. É verdade. Porque até eu lembro, e eu até comentei isso contigo de manhã, quando eu decidi emagrecer, Petra, eu decidi porque eu achei que estava, cheguei à conclusão que estava acima do peso, mas eu não me via acima do peso. Eu olhava para o Uhum, espelho e eu achava que eu estava normal. Né? E exato. sabe o que acontece com muita gente. Então, será que isso é uma forma de camuflar o estado Sim, normal? pode-se dizer que sim. Provavelmente tinhas emoções aí a trabalhar que não estavam a ser trabalhadas e por isso é que havia muitas vezes essa incompatibilidade entre aquilo que nós somos fisicamente e a imagem com que nós nos vemos. Porque isso até pode acontecer com pessoas que são magras e nós vemos isso muito nas perturbações alimentares. Pessoas que são magras, mas veem-se como gordas. Não, pessoas que são magras, mas olham-se ao espelho e não gostam daquilo que estão a ver, não é? E muitas vezes quando existe essa distorção da imagem corporal, isso pode e com certeza tem emoções à mistura e tem coisas que têm que ser, como é que eu ia dizer, têm que ser ressignificadas, têm que tomar outro significado, seja a crença, seja a emoção, seja o que for. Existe sempre aí alguma coisa que tem que ser aprofundada e tem que ser analisada, nesse caso. É verdade. E no ponto de vista da Petra, qual é a melhor forma de trabalhar e até de identificar as emoções que nos estão Ok. aí a impedir? Então, nós podemos dizer que existe uma fome emocional e existe uma fome real. E muitas vezes o que nos leva ao sobrepeso é exatamente o excesso de fome emocional. Por que é que eu digo excesso de fome? Porque não é porque acontece uma ou duas vezes que já passa a ser um problema. Porque todos nós temos um dia que nos apetece um bolo de chocolate, que nos apetece um doce. Todos nós temos esse dia. É normal, acontece com todos nós. Mas quando já começa a ser uma coisa frequente e uma coisa regular, aí já pode trazer problemas lá na frente. E como é que nós podemos identificar esta fome emocional? É basicamente quando nós temos, até pode acontecer quando estamos felizes, as pessoas muitas vezes pensam que é só quando nós estamos tristes, estressados, ansiosos, mais para baixo, desmotivados, em que temos vontade de comer ali um gelado ou um bolo, em que temos vontade de comer ali Verdade. alguma coisa que nos vai satisfazer. Muitas vezes pensamos que é só quando existem emoções que nos trazem sentimentos negativos, mas não. Também pode acontecer com a alegria. Eu hoje mereço um bolo, eu hoje mereço comer um hambúrguer, eu mereço porque hoje eu consegui fazer isto. Então, a fome emocional ela vem das emoções, tal como o nome diz. Não é porque eu sinto fome, não é porque o meu corpo precisa de energia, não é porque o meu corpo precisa de açúcar ou precisa de nutrientes, é exatamente porque as minhas emoções estão-me a pedir comida.
ok? Como é que eu posso identificar isso? É quando eu tenho vontade de abrir o frigorífico ou vontade de ir a um supermercado comprar uma determinada coisa, não porque eu preciso, mas porque eu mereço, porque vai me fazer sentir bem, porque tive um dia horrível e apetece-me. Ou seja, se está a vir de uma emoção e não de uma fome real, não de uma necessidade real, aí já é fome emocional. E quando isso começa a acontecer com grande intensidade, do género, há pessoas que dizem, mas eu não consigo, eu preciso, eu não consigo ficar sem comer isto, eu não consigo ficar sem comer aquilo, ou quando já começam, ou quando é muito frequente, quando é todos os dias, todas as semanas, com uma intensidade e uma frequência elevada, aí já podemos estar diante de uma situação em que é necessária aqui uma intervenção a nível psicológico. Ok? Porque realmente a pessoa, ao longo do tempo, com as experiências que foi tendo, ela foi construindo hábitos não saudáveis e que muitas vezes a pessoa sozinha não os consegue quebrar. Porque todos os hábitos têm ali um ciclo. Tem ali alguma situação que faz com que a pessoa tenha vontade de fazer aquilo, ou alguma palavra que lhe tenham dito, que a pessoa já se fica a sentir mal, ou seja, há sempre ali um gatilho que vai fazer com que aquele hábito surja. E muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas. Não é porque as pessoas não querem, mas é porque realmente há coisas que elas ali não estão a conseguir identificar. E sem quebrar esse ciclo, a pessoa vai sempre voltar ao mesmo comportamento. Não sei se me fiz explicar. Não percebi, percebi perfeitamente. E também acho que ajuda a entender a importância, né, de também termos um acompanhamento em relação à psicologia, né? Porque às vezes há um certo tabu, né? Parece que alguém está a procurar uma ajuda de um profissional, tem problemas mentais, é maluco, Exatamente. mas nem sempre é assim. E a realidade mostra que não é mesmo assim. Não, de todo. E como foi uma das primeiras frases que eu disse, né, que o problema do sobrepeso, do excesso de peso, da obesidade, começa na mente, e muitas pessoas, como eu estava a dizer, procuram simplesmente um nutricionista, ou procuram simplesmente um personal trainer, e vão ali para o ginásio, e dão-lhes um plano de treino, e muitas vezes isso não é a chave. Ok, é a mesma coisa, se nós não formos arrancar um mal pela raiz, vai sempre a crescer, ok? Verdade. Aquilo vai sempre acabar por crescer novamente. Ainda que se corte as plantas que estão em cima, se não se for cortar o mal pela raiz, aquilo vai voltar sempre a crescer e vai sempre voltar a dar frutos. É verdade, porque isso aí é trabalhar o superficial, né? Muitas vezes esquecemos Exatamente, que por exatamente. mais que tenhamos mais atenção ao corpo, a mente também faz parte. Às vezes esquecemos do mais importante, que é mesmo a mentalidade. Exatamente. Se a pessoa começa a fazer exercício ou começa a fazer uma dieta, mas continua inconscientemente a dizer para ela própria: eu não sou capaz, eu não vou conseguir perder peso, por muito que eu tente, eu nunca vou conseguir alcançar o objetivo que eu quero, eu nunca me vou sentir bem com o meu corpo. A pessoa, se continuar a pensar assim, mas estiver a fazer uma dieta e estiver a fazer um plano de treino, a mente dela é que vai sobressair. E às vezes a pessoa está a fazer tudo direitinho, mas se ela não mudou a crença que ela tem, o pensamento que ela tem e a forma como ela se sente por causa daquilo que ela pensa, ela não vai conseguir. É engraçado, É Petra. como se a pessoa É, estivesse a autossabotar inconscientemente. isso, isso. É engraçado que muitas vezes acontece aquilo que a pessoa diz. Eu estou a cumprir a dieta, né? Estou a fazer exercício físico, mas a balança não muda. Já ouvi isso É, também. sim, sim, sim. Também. E às vezes é a repetição, né? Estamos sempre a botar que isso não, alguma coisa não está a funcionar. Tem pessoas que começam a fazer, por exemplo, algo, né? E já aconteceu, por exemplo, eu vendo produtos, né? E tem alguns para a área da nutrição, né? E às vezes a pessoa diz, vamos lá ver se vai funcionar, né? Já está com a crença de que não vai funcionar, né? Exatamente, exatamente. E até eu não sei se conhecem o efeito placebo, que às vezes imagino que estão a testar uma vacina, que estão a testar a vacina e há Sim, pessoas em que vão dar a mesma vacina e há pessoas em que vão dar água. E às vezes a pessoa que tomou água melhora só porque ela pensa que está a tomar o medicamento certo.
E é a mesma coisa, se eu tiver até a tomar o medicamento certo, até a tomar, seja o que for, até é correto, é aquilo que eu preciso para ter o resultado que eu quero. Se na minha mente eu tiver uma crença de que aquilo não vai resultar, aquilo não vai resultar. E nós não nos podemos esquecer que a ansiedade, por exemplo, a pessoa que quer perder peso e está todos os dias a subir a balança, a ansiedade também não ajuda. Tudo influencia. Nós pensamos que são duas coisas diferentes. Que são coisas diferentes. Pensamos que a nossa mente está desconectada do nosso corpo, enquanto eles trabalham em conjunto. Às vezes, simplesmente por uma mudança de mentalidade, por uma mudança de crença, a pessoa até pode fazer a mesma coisa que estava a fazer antes, fisicamente falando, mas só por ter mudado a crença, o resultado já começa a ser diferente. Quando a pessoa começa a dizer para ela própria, eu sou saudável, ok? Eu sou uma pessoa que está satisfeita eu estou satisfeita com o meu corpo, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que sabe gerir as emoções. Quando ela começa a assumir essa crença, quando ela começa a assumir essa identidade, automaticamente as coisas vão começar a mudar. O problema é quando as pessoas querem fazer as coisas ao contrário, querem primeiro mudar fora para depois mudarem a forma como pensam. Verdade, é verdade. Mas também, Petra, o sobrepeso influencia as emoções. Sim, Até que ponto? sim, sim, totalmente. Nós até agora Yeah. estávamos a falar de como é que as emoções influenciam o sobrepeso e como é que podem levar a sobrepeso. Mas depois a Isso. pessoa chegando a um estado de sobrepeso, o que é que muitas vezes acontece? A pessoa começa a fazer uma dieta cheia de restrições. Também não é aconselhável hoje em dia até fala-se mais da reeducação alimentar do que propriamente restrições alimentares. Mas imagina que uma pessoa começa a fazer ali restrições alimentares. Chega ali um dia da semana em que ela tem um deslize e come uma coisa que não devia. Surge a culpa, a frustração, o desânimo. Ela vai e diz, já que eu comi uma coisa, vou já comer tudo. E come. E depois sente-se mal e depois volta a fazer a dieta. Mas depois volta a errar um dia, é um ciclo. E além disso, além de se a pessoa começa a fazer uma dieta, uma restrição alimentar, o que seja, e não tiver as emoções trabalhadas, o sentimento de frustração continua lá, o sentimento de culpa. Ai, como é que eu me deixei chegar até este ponto? Ai, a pessoa está ali no ginásio, está a fazer exercício e começa a olhar e começa a pensar como é que eu fiquei com este peso, como é que eu me deixei chegar até aqui, chega a casa e está frustrada, está chateada, ou seja, ela está até a fazer as coisas fisicamente, mas as emoções não estão a ser trabalhadas e as próprias emoções é que lhe vão auto-sabotar e vão lhe impedir ela conseguir alcançar o objetivo dela. E depois sem esquecer que existe a questão das críticas, a questão da comparação. Nós, então, mulheres, tendemos a comparar muito com as outras pessoas, tendemos a comparar com a mulher que nós vemos no autocarro, no comboio, no trabalho. Ou seja, às vezes... Então já não ajuda. O quê? Eu disse, agora com as redes sociais, então vê muito. Então, com as redes sociais, basta entrar nas redes sociais, nós vemos uma mulher que é mais magra, vemos uma mulher que é mais bonita, então aí depois já entra a comparação, ou seja, claro que as emoções podem levar ao sobrepeso, e estando no estado de sobrepeso, as emoções vão influenciar, o sobrepeso vai influenciar completamente as emoções e a forma como a pessoa se sente. Lá está, e é ciclo, é o ciclo. E a pessoa sem haver aí um trabalho sobre as emoções e sobre as crenças, a pessoa não vai conseguir sair desse ciclo. É verdade. É? E uma das coisas que não ajuda é isso, a comparação e mesmo as críticas, como a Petra falou. Mas, por exemplo, como lidar com as críticas, né? Por exemplo, assim como as pessoas que estão acima do peso também sofrem com aquela das pessoas dizerem toda hora, estás muito gorda, estás isso, aquilo. Assim como as pessoas também que estão muito magras, né? Porque também sofrem com isso, estás muito magra. Sim. Né? Então, como lidar com isso? Olha, como lidar com as críticas? Ressignificar, né? Sim, aí eu trabalharia muito no amor próprio e autoconfiança. Porque até aquelas pessoas, vou abrir aqui o jogo, que são feias, mas que se veem como lindas e bonitas. Ainda que o mundo inteiro diga que elas são feias. Porquê? Porque elas reconhecem o valor que elas têm. Porque elas aceitam-se como elas são. A maioria das vezes, quando a pessoa se deixa levar muito pelas críticas e pelos comentários exteriores, é porque ela, no fundo, não se aceita como ela é. Porque, na verdade, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho uma testa grande. Ok? Eu, na escola gozavam comigo e chegaram a medir a minha testa com uma régua. Eu tenho uma testa isso grande. aconteceu comigo também. Ok? Então,
eu não me deixei levar por isso. Porquê? Eu abracei a minha testa. Ok, eu tenho uma testa grande e eu gosto. Até há uma série que eu vejo que tem lá uma das minhas personagens favoritas que ele come tudo e mais alguma coisa. E houve uma altura que uma mulher estava-lhe a dizer: tu vais comer isso? E eu tenho curvas e eu gosto. Ponto. Porquê? Porque ele aceitava-se como ele era. A partir do momento que a pessoa se aceita, que a pessoa se consegue olhar ao espelho, eu amo como eu sou, eu gosto de mim como eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa que se ama, eu sou uma pessoa que eu sei o meu valor, que eu conheço o meu valor, ainda que venham um monte de pessoas dizer A, B, C, D, whatever, É a pessoa vai dizer. indiferente. E outra coisa, é duas coisas, nesse de nós nos deixarmos levar pelas críticas, e é também porque muitas vezes as pessoas deixam-se levar pelas críticas e por aquilo que as outras pessoas dizem. Porque começaram um processo de emagrecimento porque as outras pessoas lhe disseram para começar. Porque alguém disse, a minha irmã está aí, I'm curvy and I like it. Sim, que é mesmo uma personagem de uma série que diz, eu tenho curvas e eu gosto. É mesmo assim. Mas pronto, às vezes as pessoas também deixam-se levar pelas críticas e por aquilo que as outras pessoas dizem, porque começaram esse processo porque alguém lhes disse para começar. Ou seja, não foi uma motivação que veio dela, veio de fora. Então, se alguém me diz, tu devias emagrecer, tu devias fazer exercício, tu devias começar a comer melhor. Tá bem, então eu vou começar a fazer exercício e vou começar a comer melhor. E depois vem outra pessoa e diz, estás a fazer isso para quê? Isso não vai dar resultado. Pois, se calhar também não vai mesmo dar resultado, então eu vou parar. E a pessoa fica ali a deixar-se levar por aquilo que os outros estão a dizer. E pelas críticas que os outros dizem. E se a motivação não vem de dentro, se a pessoa não chega àquele ponto, não, eu realmente cheguei a um ponto que eu quero mudar por mim, pela minha saúde, porque eu realmente vejo que eu não quero estar assim, okay? A pessoa tem aquela consciência, a pessoa decide começar esse processo por ela tem um motivo interno, okay? Uma motivação interna, e é aquela coisa, quando nós, como costumamos dizer, quando metemos uma coisa na cabeça, vamos até ao fim, independentemente daquilo que as pessoas dizem. Porquê? Porque fomos nós que decidimos. Quando a pessoa define isso, quando a pessoa decide e tem esse motivo dela muito grande, não, eu quero porque eu quero ser saudável, porque eu quero realmente mudar, porque eu quero ser outro tipo de pessoa, aí nada lhe para. Okay? E ainda que o dia inteiro, 24 horas, ela receba críticas, a pessoa chega ao final do dia e ela pensa, eu sei porque é que eu estou a fazer isto, eu sei qual é o meu motivo. E vem de mim, não vem porque os outros dizem para eu fazer. Vem de dentro. Pois, Então, porque mesmo que o processo seja lento, a pessoa consegue entender e ter paciência para chegar até o objetivo. sim, epá, isso também me dá um bocadinho de força para falar, porque eu também já passei por isso, eu já passei por um processo e estou a passar, quero perder peso e tudo mais, e já passei por um processo em que muitas vezes eu começava porque as outras pessoas me diziam para começar, ou porque eu olhava para a minha amiga e queria também sentir-me bem, queria me sentir melhor, sem saber que a minha amiga também se estava a sentir mal com ela própria. Então às vezes nós queremos ser igual a alguém que também se sente mal com quem ele é. É verdade. Isso E é às uma vezes nota. que as pessoas sentem-se mal, né? E também querem, como se diz na gíria, né? Destilar veneno, né? Quem não Sim, se sente tão bem, sim, está sim, mal, sim, também quer que outras pessoas também estejam mal, e acontece. sim, E quando sim, encontra alguém que já tenha a confiança beliscada, então funciona, né? Deixa a sim, pessoa sim. insegura. Exatamente. E se for uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem confiança, que não tem amor próprio, aí claro que vai estar ainda mais abaixo. Mas pronto, eu estava a dizer que eu também já estive nessa altura em que eu começava, parava. Começava, parava. Porquê? Porque o meu objetivo era perder peso. Já vão perceber. O objetivo era simplesmente perder peso. Quando o meu objetivo começou a ser eu quero ser uma pessoa saudável, a minha mentalidade começou a mudar. Eu comecei a comer coisas que eu não comia, comecei a fazer exercício aos poucos. Isto também é uma nota que isto aqui tem muito a ver com os hábitos, que muitas vezes quando queremos implementar um novo hábito, metemos o hábito lá em cima, a pessoa não faz exercício nenhum e quer passar a fazer 30 minutos de exercício todos os dias. Ou quer começar a ir ao ginásio 5 vezes por semana. Não vai resultar. Mudanças radicais. Não vai resultar. Então, a partir do momento que eu comecei, eu mudei a minha mentalidade. Não é eu quero perder peso, é eu quero ser uma pessoa saudável. Eu comecei a pensar no tipo de pessoa que eu me quero tornar e não tanto
os objetivos são importantes, mas eu comecei mais a pensar no tipo de pessoa que eu me queria tornar. Ok, eu quero ser uma pessoa saudável. O que é que as pessoas saudáveis fazem? Ok. Atenção que as pessoas saudáveis também comem um bolo por semana. Eu às vezes como bolos 2 vezes por semana. Mas comecei a pensar como é que uma pessoa saudável pensa, o que é que uma pessoa saudável faz. Comecei a ter outro tipo de comportamentos por causa da pessoa que eu me queria tornar e não simplesmente porque quero perder peso. Para já perder peso não é um objetivo que esteja bem definido. E há pessoas que se perguntam nem sabem muito bem o que é que querem. Quer perder peso, ok, queres perder quanto? Quer chegar a quanto? Em quanto tempo? Como? Pois existe aí toda uma definição que não está, uma definição indefinida. Que a pessoa sabe, quer perder peso, mas não sabe bem o que quer. E depois é simplesmente por aquilo, não é pela pessoa que ela se quer tornar. Os nossos objetivos, eles têm que ser definidos pela pessoa, por causa da pessoa que eu me quero tornar. Ok? Não é simplesmente que eu, generalizando para todas as áreas. Verdade. Olha, uma Uh, aqui pergunta da Nádia, sim. né? Quando é que uma pessoa deve pedir a ajuda de um profissional para lhe ajudar a perder peso e ser saudável? eu, eu sinceramente, eu acho que eu Ok. responderia Quando é, sempre. qua- quando é que uma pessoa deve pedir ajuda de um profissional para ajudar a perder peso e ser saudável? Ok, porque o ser saudável, eu acho que é muito mais do que fazer exercício físico, Sim, né? é uma reestruturação. E agora posso falar até de um exemplo que me chegou Isso. há uns 2 dias atrás, que a Uhum. pessoa chegou para mim e ela disse: Olha, eu não me sinto bem com o meu corpo, eu estou cansada de experimentar roupa, a roupa não me serve. E eu começo a fazer exercício, mas quando vou experimentar a roupa por vir que ela não me serve, eu passo pelo supermercado e eu compro um pacote de bolachas, chego a casa, como e começo a chorar. E depois, dia seguinte, eu digo que vou voltar a fazer exercício, começo a fazer. Quando a pessoa começa a ter uma dificuldade em sair desse loop, em sair desse ritmo, em, ok, eu não estou mesmo a conseguir, eu já tentei fazer dietas por conta própria, Uhum. já tentei mudar os meus hábitos, mas eu estou a ver que estou sempre a voltar ao mesmo comportamento Isso. e a pessoa deve pedir Porque aí ajuda. o dela já é mental, sim. É, Sim, é. aí já é mental. Ok, há pessoas que estão definidas e dizem, não, eu quero perder peso, vou mudar a minha alimentação a partir de hoje, vou começar a fazer exercício a partir de hoje e pum, e fazem. Mas quando a pessoa começa ali a ver que há algo a mais, ok, eu realmente estou a tentar e não estou a conseguir, tal como é o caso dessa pessoa que começa a fazer exercício, começa a comer saudável, chega a uma altura que olha para o espelho, não gosta do que vê, por não gostar do que vê, vai e compra um pacote de bolachas, come um pacote de bolachas, começa a chorar, e dia seguinte vai outra vez e diz, não, agora é sério. Quando a pessoa começa a entrar nesse loop e não consegue realmente mudar os hábitos, é porque existe mais alguma coisa por trás. Isso. Aí sim precisa de ajuda, Ok? é verdade. Sim, sim. E até porque tem outras pessoas que às vezes precisam de um incentivo, né? É o que se diz, às vezes a motivação não surge do dia para a noite, né? Surge com os resultados. Mas às vezes tem quem Exato. começa e até começa acompanhada e vê que a outra pessoa continua, e às vezes acontece com amigas, né? Quando uma começa, e continua. Uhum. Então, eu acredito que nesses casos também funciona, né? Mas, Sim, eu até falei nisso numa live que eu fiz também há uns tempos sobre emoções e também alimentação e falava-se muito sobre isso, que é bom ter um companheiro, Nádia Tavares, a minha irmã que ela está aqui, ela também até falou sobre isso, que é bom termos alguém que está do nosso lado, nem que isso, seja só para nos cobrar, então já fizeste exercício hoje? Então olha, eu já fizeste, não numa forma de uma cobrança negativa, mas de sim, uma motivação extra, porque realmente não estamos sozinhos neste processo. E é importante as pessoas também não se sentirem sozinhas neste processo, porque não é um processo fácil. Porque perder peso não é só perder peso. Chega a ser uma mudança de identidade, chega a ser uma mudança de mentalidade. Então, uma pessoa que toda a vida pensou de uma determinada forma ou sentiu-se de determinada forma, de um momento para o outro, passar a ser uma pessoa diferente, passar a ter comportamentos diferentes, não é um processo fácil. Por isso, muitas vezes é que é preciso não só um nutricionista e um, e um e um personal personal trainer, trainer, né? mas é preciso algo a mais. É verdade. Até porque depois a pessoa. E aí é uma outra coisa, quando a pessoa emagrece. Emagreceste muito, já estás É, diferente. Então, olha, é um processo que não é fácil. E por essas razões mesmo, às vezes é necessário procurar ajuda de um profissional, porque às vezes não a mente consiga aguentar essa coisa toda sozinha, né? Essa pressão toda sozinha.
Ok. Como impedir que o sobrepeso afete o emocional? É possível? É, com acompanhamento psicológico. Se a pessoa, e caso a pessoa esteja a ser afetada por isso, porque assim, existe sobrepeso, não é uma perturbação em termos psicológicos, mas pode levar a um quadro de ansiedade, pode levar a um Uhum. quadro de depressão, pode levar a um quadro de uma perturbação alimentar, pode levar quando a pessoa não consegue gerir muito bem. E depois isto está tudo ligado, porque não é que o sobrepeso vá levar a determinada coisa, mas é o quê? Autoestima, lá Uhum. para baixo. Autoconfiança, lá para baixo. A forma como a pessoa se olha ao espelho, a forma como a pessoa se vê, ela pode deixar. E isto não é algo certo. Estou a dizer aqui casos que podem acontecer, estudos que dizem que isso acontece, a pessoa que sente-se desanimada, não tem vontade, entra no tal ciclo vicioso que tenta mudar, não consegue. Isso vai Isso. mexer com as emoções. Através do acompanhamento psicológico é possível ressignificar e a pessoa mesmo tendo curvas, como nós dizíamos há bocado, a pessoa amar-se como é e gostar É dela como verdade. é, independentemente do peso, independentemente do aspecto físico. Ela muda porque entende que é o melhor para a saúde dela, mas não Uhum. porque não gosta dela. Que é muito importante isto. Eu não vou perder peso porque eu não gosto de mim. Eu vou primeiro gostar de mim e depois eu vou perder peso porque é bom para mim, porque eu vejo que é algo saudável para mim, que é o melhor para mim. Vai-me ajudar a viver mais anos, a tornar-me uma pessoa, na pessoa que eu me quero tornar, não porque eu não gosto de mim. Eu primeiro tenho que gostar de mim como me vejo, ainda que eu esteja acima do peso em termos médicos, mas gostar de Verdade. mim como eu me vejo, e a partir daí que a pessoa tem essas questões reguladas, por assim dizer, e sim preocupar-se, não é? Com Com os que os outros próximos vão. passos. É Exato. verdade. Porque é mesmo como um gesto de amor, né? Porque às vezes é aquilo. E acontece de a pessoa apoiar-se, acho que a outras pessoas, né? Para querer cobrir aquilo que sente. Né? Mas, por exemplo, é impossível amar muito a outra pessoa se não nos amarmos. Né? Sim, exatamente. Eu costumo dizer que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós próprias. É Nós verdade. próprias, whatever, somos nós próprios. Isso, lá está. É como diz aquela publicidade: se eu não gostar de mim, quem gostará? É Não verdade. é? Mas uma coisa que se fala muito, Petra, que é do amor próprio, por exemplo, do autoconhecimento. Mas a verdade é que não é fácil, né? Há sim pequenos gatilhos ou pequenas ações que nós podemos adicionar no nosso dia a dia que nos ajude, por exemplo, a trabalhar a autoestima, o amor próprio, por exemplo, a autoconfiança. Uhum. Sim, muitos. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, a pessoa tem que se conhecer. Isto é até algo que eu falava muito acerca desta pandemia, que muitas Uhum. pessoas ficaram, pronto, ficaram com algumas dificuldades em gerir o isolamento, não só por estarmos longe das pessoas, mas por terem que passar muito tempo sozinhas. Isso. Eu até fazia uma analogia, tu não gostas de passar muito tempo sozinha com alguém que tu não conheces. Uhum. E se nós não nos conhecemos, é claro que nós não vamos querer estar sozinhos, É verdade. não é? Porque é como se estivéssemos a passar tempo com estranhos. E há questões que às vezes têm acompanhamento. Eu pergunto à pessoa, mas quem é que tu queres ser daqui a 6 meses? Quais são os teus valores? O que é que tu acreditas? Quem é que és tu? Eu nunca pensei nessas coisas, eu nem quero pensar nisso. Como assim? Não é? Mas são perguntas que nós não conseguimos responder logo, porque nós nunca tiramos tempo para Para pensar. pensar nisso, porque vivemos em piloto automático. Há pessoas que se nós perguntarmos quem é que tu queres ser daqui a 6 meses, quem é que tu queres ser daqui a um ano, um, quais são os teus valores, em que é que tu acreditas, quem és tu, você não sabe responder. Então é muito importante começar por esse processo de autoconhecimento. Porquê? Porque a autoestima é nós gostarmos de nós, não é? Amor próprio não é nós gostarmos de nós. E nós só conseguimos gostar de alguém que nós conhecemos. É É impossível verdade. de dizer eu amo-te e não conhecer sequer a pessoa. Então, primeiro eu tenho que me conhecer os meus pontos fortes, conhecer os meus pontos fracos. Existem diversas ferramentas que se podem utilizar, desde
não queria estar aqui a falar em termos específicos, mas não quero entrar por aí. Mas existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para identificar pontos fortes, pontos fracos, identificar os nossos valores, identificar quais são as áreas mais importantes da nossa vida, o que é que nós valorizamos mais, em que ponto é que nós nos encontramos, aonde é que nós queremos chegar. E a pessoa começa a construir a visão dela, começa, ok, eu sou assim, eu sou assado, ok, eu gosto disto. Às vezes as pessoas nem sabem do que é que gostam. Às vezes uma das coisas que eu digo muito, porque gosto de falar sobre o autocuidado e das pessoas cuidarem delas, é enumera 7 coisas que tu gostas de fazer. Mas as pessoas não conseguem dizer 7 coisas que gostam de fazer, porque não se conhecem. Mas conseguem dizer o que é que o marido gosta, o que é que o filho gosta, mas elas não conseguem. Porquê? Porque não se conhecem, porque vivem em piloto automático e não conseguem parar Para analisar, para né? nelas. E nós temos que nos ouvir, nós temos que nos escutar, nós temos que tirar momentos para nós, connosco. Só que muitas vezes existe esse medo, nós tiramos medo para nos escutarmos porque somos estranhos dentro de nós próprios. E é muito importante a pessoa parar para pensar, okay, onde é que eu estou, o que é que realmente eu quero, não só aquilo que eu quero alcançar, mas que tipo de pessoa é que eu quero ser, quais são os meus valores, eu vou repetir, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, que competências é que eu tenho, o que é que eu sei fazer, o que é que eu gostaria de aprender, qual é o contributo que eu quero dar ao mundo, que tipo de experiências é que eu quero ter na minha vida. Aí, a partir do momento que a pessoa começa a explorar isso, ela vai se conhecer de uma forma melhor. E É vai começar a verdade. gostar mais, e vai começar a gostar mais dela. Uau, eu sou mesmo fixe, eu sou mesmo boa pessoa, eu gosto de É, mim. é verdade, porque até as coisas também começam a melhorar, né? Quando melhoramos, necessitamos Isso trabalhar. é sem dúvida, sem dúvida. Até, o engraçado é que às vezes as coisas não melhoraram, mas só porque a nossa visão melhorou, a nossa visão mudou, automaticamente já passamos a ver as coisas de outra forma. E há um exercício, por exemplo, muito, que eu também gosto muito de utilizar, que é a gratidão, que é o diário da gratidão, que só pelo facto de nós tirarmos um momento do nosso dia para pensarmos em 3 coisas pelas quais nós somos gratos, 3 coisas boas que aconteceram no nosso dia, já muda a visão. Ou seja, não é que a circunstância tenha mudado, mas eu estou a decidir focar-me em algo positivo, em algo pelo qual eu sou grato e não pelos motivos que eu tenho para reclamar. Só por essa mudança de mentalidade, a pessoa já começa a ver as coisas de uma forma diferente. E há uma coisa que eu acredito muito, que é uma frase, que é a minha frase de eleição, que é: eu atraio aquilo que eu transmito. A partir do momento que eu começo a mudar a minha mentalidade e começo a transmitir mais positividade, mais gratidão, automaticamente é isso que eu vou atrair mais para a minha vida. Não é porque que é estrelinhas, vêm a mudar coisinhas e é assim uma coisa mística, não. Porque automaticamente a minha mentalidade muda, as minhas ações mudam, as coisas começam a mudar. Se a pessoa mudar aqui, tudo muda. É verdade. É, é Parece incrível. impossível, mas é possível fazer. Sim, e às vezes são coisas tão simples que a pessoa fica, uau, era só isto, sim. É, E tudo porque começa da na mesma nossa forma, mente. porque da mesma forma como é tão fácil reclamar, está sempre aí a resmungar de N coisas. Então, da mesma forma como acho que é fácil reclamar, também é possível mudar, né? Essas repetições. E gratidão é uma coisa que eu também, por acaso, quando comecei a trabalhar e tento trabalhar diariamente, porque também é uma coisa que eu estou a plantar em mim, né? Então, e que eu vejo também sim que muda as coisas, conforme as coisas acontecem diariamente. Uhum. E até parece que surgem bênçãos, né? Parece que parece que milhões de coisas começam a dar certo, mas não, essa forma como a pessoa. Mas é, porque até fiz um vídeo sobre isso há uns 2 dias. Teve o feedback positivo, porque é que era Uhum. a importância de nós mudarmos as nossas crenças. Às vezes as pessoas pensam, desculpem a expressão, que é balelas, mas muda tudo. Porque se nós mudamos a nossa mente, a nossa forma de pensar, as nossas ações vão mudar. É claro como a água. Porque eu ajo de acordo com aquilo que eu penso. Ok, Isso. eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito. E às vezes nós não damos conta que nós dizemos que queremos uma coisa, mas se a nossa mente está a pensar uma coisa contrária, eu não vou agir de acordo com aquilo que eu digo que eu quero. Eu vou agir de Uhum. acordo com aquilo que eu penso.
ok? Ainda que a pessoa diga, eu quero perder peso, mas se na cabeça dela está o pensamento de que não é capaz, de que sempre fui assim, não é agora que eu vou conseguir mudar, que eu sempre fui gordinha e não é agora que eu vou conseguir Mudar, sim. emagrecer, ok? Ainda que a pessoa diga com as palavras que quer perder peso, se ela não mudar o pensamento, não vai conseguir. Porque é claro como a água. Os nossos pensamentos, as nossas crenças determinam tudo. Os nossos pensamentos influenciam as nossas crenças, influenciam os nossos pensamentos, que influenciam as nossas As emoções, nossas que influenciam os nossos influenciar a nossa. comportamentos, que influenciam os nossos resultados. Tudo É começa na verdade. mentalidade, tudo começa nas crenças. É verdade. E nesse momento, a Petra tem, por exemplo, algum conselho para quem está a passar por esse processo? Por exemplo, olha seu espelho, deseja alterar, ver pontos a trabalhar, que às vezes cria ansiedade, né? Porque Uhum. eu penso que às vezes, e principalmente quando somos movidos, né, por pontos de vista de outras pessoas, cria mesmo uma ansiedade e às vezes nem conseguimos ter os resultados rápidos, né? Porque as pessoas não têm a paciência de Sim. esperar, e principalmente quando Uhum. somos movidos por outras pessoas. Então, qual é o conselho que a Petra quer deixar para nós, né? Que também pode servir para Então, todos. conselho. Para quem está nesse ciclo e não está a conseguir sair, o meu primeiro conselho é procurar acompanhamento, procurar mesmo ajuda, ok? E não é vergonha, e vejam isto também como um ato de amor próprio. Quando eu tenho uma dor na perna, eu vou ao médico. Quando eu tenho uma dor Uhum, no dente, eu vou ao dentista. Porquê? Porque eu quero cuidar de mim, não é? Se eu parto um pé, eu vou ao ortopedista. Porquê? Porque eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar do verdade. meu corpo. Então, se eu estou a ter dificuldades em gerir as minhas emoções, dificuldades em mudar os meus hábitos, dificuldades em mudar os meus pensamentos, em mudar as minhas crenças, por que é que eu não vou ao psicólogo? Ok? Também é um ato de amor próprio ir ao psicólogo. Ok? Como é que eu posso fazer assim em termos práticos? Primeiro é identificar o gatilho que te está a levar, por exemplo, à fome emocional, a comer em excesso, ok? Mas, Petra, isso é muito difícil. Como assim identificar os gatilhos? Escreve. Qual é que é o momento do dia em que tu sentes mais vontade de comer? Qual é o momento do dia em que tu vês que tens mesmo vontade, tens mesmo ali vontade de comer um bolo de chocolate, comer um hambúrguer, comer um doce? Quais são os momentos do dia? Okay? E eu vou repetir. Isto é se for com uma intensidade e uma frequência além do normal. Como eu disse no início, e eu repito, que sentir isto uma vez por semana, 2 vezes por semana é normal. Eu também o faço, eu também como fast food, eu também como bolo de chocolate. Não é com uma frequência e com uma intensidade elevada. Mas quando nós vemos ali que já é algo elevado, que realmente preciso de mudar este hábito, preciso de cortar isto, é importante analisar, ok, vou escrever, ok? O conselho que eu dou sempre é escrever. Qual é que é o momento do dia em que mais me apetece comer? Qual é o momento do dia que realmente me apetece comer bolo de chocolate? Começar a escrever. Qual foi o momento do dia? O que é que eu estava a sentir naquele momento? E como é que eu agi? Uhum. Após uma semana, 2 semanas a fazer esse tipo de registro, porque é uma coisa frequente e com alta intensidade, eu vou começar a identificar quais são os momentos do dia ou quais são as situações que me fazem agir assim. Quais são as situações que me deixam ansiosa. Se calhar é antes de eu ter uma reunião com o meu chefe. Se calhar é antes de eu ter que ir para a escola e saber que vou ser vista. Se calhar é depois de voltar do trabalho e ter um dia estressante. E se calhar a pessoa, passado 2 semanas, vai conseguir identificar: uau, as vezes em que eu senti, as vezes em que eu tive vontade de comer era porque eu me estava a sentir assim, por causa desta situação. Ok, então já identifiquei aquilo que me está a deixar fazer sentir assim. E depois é claro que vais ter que pegar nessa situação e dar um significado diferente. Aí já são É outros 500. verdade. Mas identificar para começar a quebrar o Trabalhar. ciclo, ok? Em que a pessoa se encontra. Depois, quebrar a vontade. Ok, eu estou com muita vontade de comer. Vai fazer outra coisa. Por isso é que eu digo que a pessoa tem que ter ali uma lista de coisas que ela gosta de fazer. Seja dar uma caminhada, seja fazer meditação, seja tomar um banho relaxante, seja ver uma série, seja o que for. E ter aquilo praticamente no bolso, no telemóvel, quando a pessoa está a sentir ali vontade extrema de comer, quebra a vontade fazendo outra atividade que seja saudável ou que seja neutra, pronto, que não lhe vá Ok. prejudicar. Okay? Quebra ali aquele momento com outra atividade, vai fazer outra coisa, porque Era tu não mente tens ocupada. fome.
Porque uma coisa é quando a tua barriga está a roncar e tu Isso. precisas de comer, tens fome. Mas quando não é fome real, quando é fome emocional, faz outra atividade e vai, ocupa a tua mente com outra coisa. Ok? Outra coisa que a pessoa pode fazer é não comprem. Se vocês sabem que aquilo é o que eu também falei isto noutra live, é que aquilo é o vosso calcanhar daqueles, é o vosso ponto fraco, não comprem. Ou comprem em doses tão pequenas que vocês sabem que só vão comer aquilo uma vez por semana, porque lá está, eu não estou aqui a falar de restrições. Para já eu não sou nutricionista, não posso falar sobre isto, não estou aqui a falar de restrições Isso. alimentares, estou a Mas falar de ter saúde. aí olhos a televisão. Sim, sim, sim. A verdade é que se eu não estiver em casa eu não vou comer. E vou ter que Yeah. pensar muito tempo antes de ir ao supermercado É para comprar. verdade. Ok? Isso tem a ver com os hábitos. Isto tem muito a ver com os hábitos, porque quando nós tornamos o hábito difícil, quanto mais difícil for, ok? Quanto mais difícil for eu conseguir concretizar aquele hábito, eu vou deixá-lo com o tempo. Imagina, isto funciona para tudo. O telemóvel, eu estou a ver que eu estou muito viciada no telemóvel. Então, deixa o telemóvel noutro compartimento da casa, longe, porque quando tu pensares em ir buscar o telemóvel, tens que ter mesmo um motivo mesmo muito forte para ir buscar o telemóvel. E tu vais começar a ter menos vontade de ir buscar o telemóvel. Então, se tu começares a tornar difícil comer, vou usar a gíria, comer porcarias, se tu começares a ver que é difícil, tu comes aquilo, ok, quanto mais difícil for, menos tu vais fazer. Isso também inclui, é até um dos passos que está incluído na mudança de hábitos, ok? São vários passos, também não vou entrar nisso agora, que é um pouco específico, mas é uma das coisas, ou seja, torna difícil. Torna difícil comeres aquilo que não é saudável e torna fácil comeres aquilo que é saudável. Isto até é algo que eu vejo a minha irmã fazer, que é logo no fim de semana ela corta todos os legumes, corta a comidinha saudável que ela vai comer durante a semana, porque depois, quando é segunda-feira, quando é terça, quando é quarta, não há tanto trabalho em ir buscar aquilo que ela precisa de comer, porque já está É cortado, já está verdade. preparado, já está pré-feito. Ela facilitou o hábito saudável. Ok? Então, é importante dificultar o hábito que não é saudável e facilitar o hábito que é saudável. Saudável. Isso. Não tenho vontade de fazer exercício físico. Mete a roupa de exercício físico num sítio que tu vais passar à hora que tu terminaste. Quero fazer exercício de manhã. Então coloca a roupa ali ao lado da tua mesinha de cabeceira, ao lado da tua almofada. Quando acordas, pum, está lá, à tua espera. É Ok? verdade. Até porque Tornar a nossa mente tem a questão de recompensa facilitada, né? Então, a bolacha está aqui mais próximo. Bolacha que afasta agora a bolacha, esconde a bolacha e aproxima o alface. Ok? Agora falei de uma forma é simples, lá está, verdade. repito, não sou nutricionista, não estou aqui a falar de alimentação, mas estou a falar de hábito, estou a falar de dificultar o hábito que não é saudável e de facilitar o hábito que é saudável. E isto é para tudo, tudo na vida, tudo, tudo. Já me perdi onde é que eu estava. Ok, para não comprar, Isso. quero quebrar as vontades, identificar os gatilhos, exato, e identificar os gatilhos e sim, quer escrever basicamente o que é que a pessoa sentiu, o que é que a pessoa estava a fazer. A partir do momento que a pessoa consegue identificar os gatilhos, já é meio caminho, porque ela percebe onde é que está a raiz, percebe onde é que está a fonte e percebe o que é que tem que quebrar. Okay? É esta Isso. situação que me faz sentir assim, então é sobre isto aqui que eu tenho que trabalhar, porque esta situação faz-me pensar assim, que me faz sentir assim, e a partir daí começa a quebrar. Eu aconselho vivamente a mesmo procurar um profissional, porque este processo aqui é possível ser feito, é possível, não sei, ser feito sem ajuda, com muito esforço e lendo livros e tentando fazer sozinho, mas eu aconselho vivamente a procurar ajuda de um profissional que ajuda a fazer este caminho. E outra coisa que é o tipo de metas que a pessoa coloca para ela, como eu já tinha falado há uns instantes atrás, não colocar metas irrealistas. Nós temos que sonhar grande, sim, os nossos sonhos devem ser grandes, mas os nossos objetivos devem ser realistas, ok? Não é porque eu agora tenho 100 quilos que eu quero perder 20 quilos em um mês. Só se entrarem naqueles programas de televisão que gostavam muito de ver, que era o Biggest Loser, em que eles passavam o dia todo no ginásio. E aí, ok, tudo bem. Agora, uma pessoa que neste momento está com um determinado peso, não, em X semanas eu quero perder X, eu quero ser assim, quero ser assado. Não, vamos
hum, metas realistas, objetivos realistas, começar pequeno, não esperar, estar motivado para começar. Eu também falo muito sobre isto. A motivação, ela parece assim, é uma faísca, mas depois desaparece. Então, se É nós verdade. ficarmos dependentes da motivação, também não dá certo, temos que ter disciplina. E há uma frase que eu também gosto muito, que é: a ação leva à motivação. É quando eu começo a fazer que me vou sentir mais motivada a fazer ainda mais. Não é esperar sentir-me motivada para fazer, é começar a fazer pequeno e depois a motivação vai surgir. Porquê? Porque eu vejo, poxa, hoje consegui fazer 10 flexões, hoje consegui fazer 2 minutos de exercício. Ai, eu quero mais, eu quero mais. E isso vai me É motivar, verdade. não é? É Afinal, começar. eu consigo e Afinal, eu continuo. consigo. Yeah. É começar, não é esperar ter vontade, é começar. E isso parte de uma decisão. Eu decido começar agora. Ok? Que bom. Está aqui a ver se tem alguma questão, mas as nossas convidadas não deixaram nenhuma questão. Espero Uhum. que tenha gostado. Petra, foi Eu muito também bom. espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito, Ok? muito. A Ingrid estava aqui a falar sobre a live. Eu sim, vou deixar gravada. Aliás, a Ingrid, vamos deixar elas gravadas para que as pessoas, quem não viu também possa ver. Aliás, e quem Uhum. viu até rever, porque ajuda. Parece que não, mas ajuda, né? Até a nós. Eu então vou rever Sim. se forem necessárias. Ai, muito obrigada, Petra, e obrigada a quem Obrigada esteve pelo aí convite nos e acompanhando. obrigada por quem participou. Espero que É podemos ter verdade, ajudado de alguma forma. Está foram bem? muito participativas. Foram muito participativas. Obrigada, Petra. Beijinho. Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau. Boa Até noite. Tchau, tchau. a noite. Muito obrigada, Indira. Obrigada a todas, maravilhosas que estiveram aí. Eu sei também, muito maravilhosos que estiveram aí. Obrigada, Nanda. É importante que as crianças estiveram lá. É verdade, porque aparece, né? O processo surge, é difícil, mas surge, os resultados vão surgindo com o processo. Então, sempre saber aquilo que queremos, definir bem aquilo que queremos e esperar o tempo certo para dar os resultados, para começar a esperar. Os resultados não surgem do dia para a noite, infelizmente. Até a próxima. Muito obrigada por estarem aí. Espero que tenham gostado e que possa servir essa live de ajuda para quem não esteja a precisar, para quem sabe que sim, alguém esteja a precisar. Até a próxima.